Olá, segundo ano, vamos continuar falando de Revolução Inglesa, tá? E nós paramos na última aula falando sobre a situação tensa, né, que estava então entre Carlos I e o parlamento, e claro que vários grupos, né, tentaram se aproveitar disso, como camponeses, né, e também em outros espaços que eram submetidos pela Inglaterra, como é o caso da Irlanda, né. Então a região da Irlanda ela foi invadida durante o período da Idade Média, e desde então os ingleses passaram a dominar aquele espaço, né. E particularmente neste período, nesse contexto que a gente está falando, que é um contexto que, digamos assim, que nós temos uma série de mudanças, né, no sentido pensamental, político, social, econômico, né? Então está começando a se implantar a ideia de propriedade privada, né? Então tem várias pessoas que estão sendo, digamos assim, expulsas das suas terras, estão empobrecendo, né? Vários espaços sendo tomados, né? Então essa ideia de propriedade privada, um combate à população mais pobre, principalmente a perseguição a mulheres, né? Também este é um momento crucial em relação à caça às bruxas, né? E está muito envolvido com isso, porque as mulheres, de modo geral, eram centrais na questão da vida comunitária, né, na defesa desse tipo de perspectiva, né, eram elas que tinham esse conhecimento de grupo, digamos assim, né, e por isso mesmo, então, e era um foco de resistência às mulheres também, né, mulheres camponesas. E então também esse é um elemento bem importante, né, para a gente também ressaltar, né, esse período que era bastante misógino também, ou seja, um grande ódio, né, às mulheres. Enfim, então isso aí tá tudo, né, nesse caldo, nesse contexto bastante tenso, certo? Então, outros espaços, como a Irlanda, então, como eu falei para vocês, que havia sido ocupada desde a Idade Média, e nesse período começa a ser ocupada de uma forma muito mais intensa, certo? Então, as pessoas também lá estão perdendo suas terras, né, para os ingleses, há uma grande resistência, né, aos ingleses, e, de um modo geral, um dos aspectos, por exemplo, é o fato da Irlanda se aferrar muito ao catolicismo nesse momento. Então, a gente vai ter uma série de rebeliões na Irlanda, né? O que faz com que o Carlos I também dependa do parlamento. O parlamento vai, como eu falei para vocês, ganhando força, né, nesse processo. E vai tentando, digamos assim, e cada vez mais, né, tomando mais e mais poder. Então, nesse sentido, né, o parlamento, por exemplo, vai fazer uma série de acusações contra o rei, né, inclusive vai acusar a sua esposa, né, a esposa do rei, a rainha, de estar vinculada a essa rebelião na Irlanda, já que a Irlanda era católica e ela também. Então, com isso, né, basicamente também eles vão acusar, o parlamento vai acusar a rainha, e Carlos I também vai, digamos assim, achar que o parlamento está exagerando, digamos assim, né, nas suas medidas, e vai organizar então um golpe para tomar o parlamento. Só que os membros do parlamento ficaram sabendo e conseguiram fugir antes, né, dessa tentativa de golpe, certo? Então, basicamente, né, o rei ele vai organizar então, né, os seus exércitos, vai sair de Londres, né, porque Londres é um foco do parlamento, é o espaço que realmente, né, de modo geral, o sul e o leste da Inglaterra são espaços mais mercantis, mais burgueses, né, e de focos puritanos, e por isso mesmo são espaços que têm resistência, então, né, à monarquia do Carlos I. E enquanto o norte e o oeste são mais aristocratas, né, e vai ser exatamente o espaço que vai organizar essa resistência do rei, digamos, né. Então, basicamente, a partir disso, né, o parlamento vai convocar a população, né, para pegarem armas, né, contra o rei vai montar seu exército, e a gente vai ter o início, né, dessa guerra civil, que vai ser conhecida como Revolução Inglesa. Na verdade, nós vamos ser mais de uma revolução na Revolução Inglesa, né, mas a principal revolução é a Revolução Puritana, que é essa que começa, então, nesse momento, tá? Então, em 42, 1642, começa, então, essa revolução. Mais tarde a gente vai ter a outra revolução, que é a Revolução Gloriosa, mas que é uma coisa mais suave, digamos, tá? E a gente já vai falar. Então, aí inicia essa guerra civil, que é uma guerra civil bastante pesada, mas ela é mais complexa do que parlamento contra rei. Porque dentro do parlamento a gente tem que lembrar que nós temos, né, dois setores, basicamente, que é a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Na verdade, quem realmente vai, né,
de uma forma mais contundente, né, o grosso, né, dos exércitos que vão ser compostos contra o rei serão da Câmara dos Comuns, né? A Câmara dos Lordes são aristocratas e apesar dos pesares, né, muitos deles vão ficar ao lado do rei, certo? Porque a gente tem que sempre lembrar que, de modo geral, a aristocracia, inclusive a própria burguesia também, tem pânico é do povo, tá? Então, entre povo e entre, né, aristocracia, nobreza, rei, grande parte ainda não, melhor fica com o rei, né? A gente vai ver isso que vai ser bem complexa essa situação. Bom, então, basicamente vai se iniciar esse conflito, a Inglaterra vai ficar polarizada, para usar um termo, né, da moda, digamos assim, tá? Então vai se dividir entre aqueles que vão ficar ao lado do rei, Carlos I, tá? Que vai ser o exército que vai ser do Carlos I, chamado os Cavaleiros, certo? Que basicamente são grandes burgueses, grandes mercadores, aristocratas, nobres, né? O alto clero, enfim, tá? E do outro lado, então, né, como eu disse para vocês, a gente vai ter basicamente, né, pessoas mais pequenos e médios proprietários, né, pessoas mais pobres, profissionais liberais e puritanos, de modo geral, tá? Então, basicamente, a questão religiosa também está relacionada a toda essa situação, certo? Bom, então, os soldados do rei eram conhecidos como os cavaleiros, tinham mais experiência militar, porque, de modo geral, até então, quem comanda exército, né, na Europa, de modo geral, são nobres, né? São nobres, são pessoas ricas, não interessa o que elas, se elas são competentes ou não, tá? Enquanto que do outro lado vão ser, então, o exército dos cabeça redonda. Por que cabeça redonda? Cabeça redonda são os puritanos, porque a grande maioria dos puritanos cortava o cabelo de uma forma que ficava com a cabeça assim como redonda, né? Então, por isso vai ser conhecido como exército dos cabeça redonda, certo? Então, que basicamente eram grupos prósperos, né? Comerciantes também, pequenos e médios comerciantes, pequenos e médios proprietários rurais, né? A gente tem que lembrar também que o mundo rural está mudando, né? Como eu falei para vocês, antes a gente tinha outra situação, né? Agora a gente tem pequenos e médios proprietários também e que não tinham, de um modo geral, né, tanta habilidade bélica, né, tanto conhecimento militar. Bom, então as primeiras batalhas, de fato, vão ser vencidas pelos cavaleiros, exatamente porque os Cabeça Redonda carecem de comando, digamos, né? No primeiro momento, alguns nobres haviam ficado contra o rei e, em tese, eram eles que comandariam os exércitos, porém, com as derrotas, né, que os Cabeça Redonda vão sofrendo, há uma mudança nessa perspectiva e é formado, né, organizado por enfim, um puritano, um líder puritano de bastante renome chamado Cromwell, Oliver Cromwell. Ele vai organizar de forma diferente o exército e vai formar o chamado exército de novo tipo New Model Army, tá? Então, o que é o New Model Army? É um exército no qual que conta, digamos assim, para você chegar ao comando, é de fato você ter competência, né? Nem que seja uma competência natural de poder planejar, de ter estratégia, de conseguir organizar qual é o melhor momento, qual é o melhor terreno, né? Enfim, né? Instilar a coragem, né? Nos grupos, ou seja, em tese é um mérito militar, digamos assim, é isso que vai te fazer comandar e não o teu sangue nobre, digamos, tá? Além disso, os soldados eram estimulados, inclusive, a conversar e falar sobre o que dá certo, o que deu errado, né? Opinar, enfim, né? Um pouco mais democrático, que é uma coisa estranha, né? No sentido de um exército, por isso também um exército de novo tipo. Mas, enfim, então nessa perspectiva, né, vai virar o jogo e aí os exércitos do New Model Army começam, então, a vencer, né, a ter uma série de vitórias. Então o rei acaba sendo derrotado, tá? Em 45, o parlamento vai vencer e vai começar então a comandar a Inglaterra. E aí, claro, sempre que a gente tem grupos muito diferentes que tem um inimigo em comum, quando se consegue derrotar o inimigo comum, se fica, tá aí agora, né? Ou seja, é muita divergência, você vê que em quase todos os processos revolucionários ou guerras, etc., isso acontece, né? Os grupos se unem contra o inimigo comum, quando chega a derrota desse inimigo comum, essas diferenças que antes estavam, digamos assim, submetidas, né, por uma, né, subsumidas, digamos assim, agora aparecem, né. Bom, então basicamente Carlos I ele tenta fugir ainda, né, para a Escócia, ele acaba sendo capturado, ele acaba sendo preso, né, e bom, e é toda uma situação, enfim, né, do que fazer agora, né? Então, a liderança mais enriquecida desse grupo, que são os presbiterianos, de modo geral, tem por intenção restaurar a monarquia. De modo geral, os ingleses gostam de ter um rei
e eles ficam naquela situação de, bom, né, é o conhecido, é o que temos agora, é o que sempre tivemos e tal, talvez devemos continuar, porque senão faremos o quê, né? Porém, outros grupos, né, artesãos, comerciantes, pequenos proprietários, eles questionam isso, né? Tipo, será que não é hora de mudar? E aí a gente vai ter uma grande tensão, certo? Então tá, continuaremos na próxima aula, daí a gente vai ver como é que isso acabou. Essa novela, né? Certinho, bons estudos.